quando estamos com um painel chamado a Nova Visão Econômica e seus reflexos, a gente tem um amplo leque de questões. De fato, o Brasil vive um novo momento econômico, aqui já foi exposto um pouco essa situação que a gente tem, um arcabouço fiscal que está aí sendo aprovado, uma reforma tributária que está na bica também de acontecer, a gente está vendo mudanças aí no cenário inflacionário, discussões de juros. Eu acho que todos esses temas dá para a gente passear por aqui. Eu vou, inclusive, te passar a palavra para começar essa bola que está muito quente. Vamos lá. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Cumprimento aqui os governadores, autoridades, João Dória, Luiz Furlan, companheiros aqui da mesa. Acho que a palavra mais importante que foi falada aqui por vários e que eu quero ressaltar é produtividade. Produtividade, de fato, é obsessão agora, Roberto. Acho que você colocou muito bem, Eduardo Eugênio também, Rafael Luquezzi também fez uma exposição importante no painel anterior sobre essa questão. E essa visão de que nós vivemos ciclos econômicos importantes no país, às vezes a gente olhando com um horizonte mais largo, à distância, a gente vê aqui, como falou o Luquezzi, dos anos 30 aos anos 80, o Brasil era uma estrela da economia mundial. E a nossa geração, eu já estou com mais de 70, vivi com muito orgulho esses momentos. Eu quero relatar, antes de fazer a pergunta, um breve momento que eu vivi, quando eu estava na qualidade de presidente da Cotia Trade, em 85, abrindo escritório da nossa trade em Beijing e Tóquio. Olha que ousadia, né? Um rapaz de 35 anos abrindo escritório de trade nesse país. A gente exportava aço para a China. E aí um repórter do The Economist me fez uma pergunta. Mr. Janete, temos 3 países aqui, a Coreia do Sul, a China e o Brasil. Qual dos 3, nos próximos 30 anos, vai ser mais bem-sucedido? Sem ufanismo, eu pensei, bom, a China acabou de sair da Revolução Cultural, não entende de capitalismo, complicada, uma estatização completa, vai demorar para chegar lá. A Coreia do Sul é um país pequeno, sem recursos, a história da corrida, né? Não tem muito potencial, mas pode ser que tem umas empresas aí, uma tal de Hyundai, outra aí Samsung, estão começando a aparecer, quem sabe eles vão ter algum sucesso. Agora, o Brasil, pelo amor de Deus, nós estamos aqui, temos um país empreendedor, empresas multinacionais instaladas, um sistema capitalista funcionando, e, assim, não tinha dúvida que era o Brasil. E nós perdemos a corrida, né, Eduardo Eugênio? Que coisa, 40 anos. Agora, por quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque nós erramos em políticas públicas e também na tomada de decisões e de colocar celeridade nas mudanças, nos processos. Quem sabe agora nós estamos nos corrigindo. Na hora que a gente começa a falar na reforma tributária, no ênfase à educação, temos uma política cambial. Eu quero dar aqui um realce na questão do câmbio e juro. Porque, como economista, essas são as 2 variáveis mais importantes como externalidades para um país ser competitivo. Se nós temos um custo do capital elevado e um câmbio sobrevalorizado, não há quem consiga levar esse país adiante. E nós vivemos longos períodos de câmbio sobrevalorizado e juros elevados. Eu fui 10 anos diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp. Era um muro das lamentações. Eu via empresas fechando, quebrando. E a questão era câmbio e juro, sempre. Então, temos ainda que pensar bem nessas 2 variáveis, prestar atenção para que a gente não tenha os efeitos nocivos que elas possam trazer em cima do setor produtivo. Agora, não basta ter câmbio e juro, tem que ter produtividade. Se nós não pensarmos nos fatores de produtividade, que é a mão de obra, a tecnologia, o capital, a logística, os fatores de infraestrutura, como energia, é isso que vai fazer o Brasil ser competitivo. A competitividade é o resultado da produtividade. Se não formos competitivos, a nossa participação no comércio internacional continua ridícula. É 1% do comércio mundial, quando nós temos cerca de 2,5% a 3% do PIB mundial.
ou seja, 1/3 do que deveria ser. 97% do mercado para as empresas brasileiras está lá fora. O agro é um sucesso. Por sinal, me permitam fazer aqui um registro em homenagem a um grande brasileiro. Faleceu hoje de manhã Alisson Paulinelli. Essa homenagem, depois de 5 dias internado no hospital, infelizmente ele faleceu, que descanse em paz, o homem que criou a Embrapa, que trouxe a produtividade para o setor do agronegócio e que trouxe também a conquista do cerrado, que hoje inunda o mundo com os alimentos brasileiros. Então, eu acho que é um exemplo do que a gente deve fazer, buscar a Embrapa da indústria, a Embrapa da tecnologia. Por exemplo, esse trabalho que o BTG está fazendo, parabéns, Roberto, é isso mesmo, criar um MIT brasileiro. Que ideia fantástica que vocês estão tendo, premiando o mérito, as pessoas, dando oportunidade aos jovens. É coisas desse tipo que nós precisamos fazer. E eu pergunto aqui uma questão que é muito atual, absolutamente atual. E vou fazer essa pergunta para o Eduardo Eugênio, que é a questão da reforma tributária. Como é que a indústria do Rio de Janeiro, a indústria brasileira de uma maneira geral, você vê a aprovação da reforma tributária e a forma como nós podemos colocar essa simplificação tributária que vai retirar especialmente o resíduo tributário da cadeia produtiva e melhorar a competitividade, tanto interna quanto externa, dos nossos produtos? Bom, essa reforma está demandada por todos nós há muitos anos. E uma coisa que eu espero que agora ande, mas que eu acho psicologicamente fundamental, é que vai aparecer para o consumidor quanto é que ele está pagando de imposto. Isso vai fazer com que o poder público seja pressionado a reduzir o tamanho das despesas públicas, que não se fala sobre isso. Nós estamos falando dessas duas reformas, que são fundamentais, mas a nossa agenda é muito mais ampla para a competitividade para a produtividade que você aventa. Então, nós temos que rapidamente aprovar essa reforma tributária. De novo, os prefeitos, governadores que podem ficar inseguros, que todo gestor público com risco de reduzir a receita, é natural que fiquem inseguros. Mas vamos ter coragem e fazer uma forma de compensação se der, por exemplo, algum impacto negativo nas gestões municipais ou de determinados estados. Me permita, Carlos, ainda fazer um comentário aqui sobre isso e aproveitar aqui a presença de 2 governadores, Ronaldo Caiado e Eduardo Riedel. A importância da reforma tributária é muito grande para o setor produtivo, mas ela está com alguns defeitos, nós sabemos disso. Tem que ser corrigidos. E essa questão da reforma administrativa, ou reforma de Estado, como eu prefiro chamar, ela deveria, a meu ver, estar vinculada na PEC à exigência de que, num prazo máximo de 2 anos, ocorra uma reforma administrativa e com meta de, pelo menos... Não, isso é claro que não é para estar na PEC, mas talvez pudesse estar na lei complementar, uma meta de reduzir pelo menos 500 bilhões de reais da despesa pública. Nós aumentamos... Isso é bom que a gente tenha noção, senhores, prestem atenção, de 2010 a 2020, nós aumentamos de 10% para 20% a despesa primária no Brasil. É um absurdo. Como é que pode dobrar em relação ao PIB em 13 anos a despesa primária do setor público? Nós estamos gastando demais, mal, com desperdício. Então, eu acho que a gente tem que discutir essa questão do tamanho do Estado, porque a reforma tributária, na verdade, estamos fazendo a reforma do imposto de consumo, não é a reforma tributária. Também não se fala ainda de imposto de renda, tem que se falar logo em seguida. E para os governadores, fica aqui um desafio para o debate amanhã, fazer o descruzamento do imposto de renda, ou dos impostos como imposto federal, e do imposto de consumo como imposto exclusivamente estadual e municipal. Esse negócio de IVA dual é uma complicação, nós queremos simplificar. Tira o governo federal do IVA,
Vamos fazer o descruzamento, tira o fundo de participação lá do imposto de renda e tira o governo federal do IVA. Aí o IVA, você tem completo domínio do IVA e o governo federal fica com o imposto de renda. Esse descruzamento é que nem nos Estados Unidos é assim. O sale tax lá é estadual, o governo federal não tem nada a ver com isso. O imposto de renda é federal. Roberto, vamos dar uma dinâmica aqui para nossas perguntas, até porque a gente tem uma plateia aqui. Aliás, peço a todos, que eu acho que a gente tem aqui uma pauta extensa na área da economia, com grandes questões a ser levantadas, inclusive essa da reforma tributária e também a administrativa. Mas vamos, então, dar aqui uma dinâmica que todos que quiserem também fazer perguntas se identifiquem, evidentemente dando o nome também da empresa e para quem quer dirigir a pergunta. Eu vou já passar aqui uma pergunta também, eu queria falar para o Salute, dentro dessa mesma temática da produtividade que a gente começou aqui, Salute, é evidente que a taxa de juros em padrão civilizado é uma pré-condição para a gente ter mais crédito e, evidentemente, acelerar também a nossa produtividade. Essa é a discussão que está permeando hoje, não só o mercado financeiro, mas o Brasil como um todo, que a gente está com juros muito altos. E muita discussão, não só por parte do governo, mas de outros setores da economia, levantando um aspecto de que já passamos do tempo dessa correção. E eu queria a tua impressão dentro desse campo dos juros, como é que a gente deveria seguir na política daqui para frente. Eu vi, inclusive, o seu colega, o André, falando, olha, já está na hora de tirar pelo menos 0,5%, você já devia ter passado. Mas, enfim, queria te ouvir a respeito. Bom, antes de falar do conjuntural, acho que a gente tem que falar do estrutural. A gente tem um problema que foi levantado aqui, que o juro real neutro está em 4,5% no Brasil. Tudo bem, o juro real neutro subiu nos Estados Unidos, subiu no mundo, né? Você pega o tipo de longo prazo nos Estados Unidos, está em torno de 1,60, era menos 1. Então, o mundo mudou. Agora, o juro real neutro no Brasil e o câmbio e juro geral é determinado pela dívida pública, que é determinada pela produtividade do Estado. E a produtividade do Estado determina a carga tributária, ou seja, a gente volta no mesmo tema de produtividade. E aqui é cobrar produtividade do Estado, né? Todos queremos ser uma democracia. Agora, as boas políticas públicas têm que ser política de Estado e não de governo. E um pouco do que a gente está vivendo desse juro alto é um pouco dessa cacofonia, né? A gente teve uma troca de governo, é o que o povo escolheu, é isso mesmo. Agora, a gente tem que começar a discutir se a dívida vai ser sustentável. De novo, vamos voltar para essa discussão. Aí depois a gente reclama que o juro está alto, né? A gente vai discutir se vai mudar a meta de inflação e a gente reclama que o juro está alto. A gente vai discutir se vai botar pessoas não qualificadas no Banco Central Independente e aí depois a gente reclama que o juro está alto. Se a gente fizer a boa política econômica, a gente cai rápido o juro para esse 4,5%. Eu sou um pouco mais ambicioso, né? Eu acho que a inflação no Brasil é 3, 3,5%. Digamos que seja 4,5%, é um juro de 8%. Eu acho que esse juro real de equilíbrio está conjunturalmente alto por causa do cenário global. Eu acho que o juro americano real de equilíbrio é em torno de 0,5%. Ou seja, se é 0,5%, o Brasil, lá nos Estados Unidos, vai cair 1,10%, no Brasil vai cair esse 1%. Então, eu acredito que, a médio prazo, o juro real no Brasil de equilíbrio talvez seja 3,5%. Agora, se a gente não tiver uma boa política pública, se a gente não criar problemas que a gente não tem, fica mais fácil. Eu acho que um pouco desse barulho, agora acho que está tudo encaminhado, temos o arcabouço fiscal aí, tiramos uma argentinização da frente, né? Tudo indica que o CMN hoje vai manter a meta de inflação, não vai mudar as expectativas, as expectativas estão sendo reancoradas. A minha expectativa é que o CMN mantendo as inflações de longo prazo, as expectativas caiam mais 0,3%, 0,4%. Isso cria as condições, não é para você cair meio, é para você ter um ciclo de corte de taxa de juros para chegar, na minha visão, nos próximos 6 a 9 meses, em 9%, para depois a gente fazer a calibragem fina, né? A gente realmente teve um choque global, o juro americano saiu de 0 para 5 e o Powell já falou que vai seguir subindo. Então, não é só o Brasil, né? Sem dúvida, o juro real ex-ante no Brasil, dado que as expectativas de inflação estão caindo, está ficando mais alto. Isso tem que ser ajustado. E eu acho que quanto menos a gente contaminar as expectativas com um discurso ideológico e político, mais rápido chegaremos lá. E eu concordo, acho que tem chance de ser 50%.
Se nós tivermos uma boa política pública, tem chance de ser 50% e depois ter cortes de 75%, de até 1%. Quando a gente subiu, a gente chegou a subir 1,5%, que foi correto. Foi até... Todo mundo acusa o Banco Central de ser político. Se fosse político, não tinha subido 1,5% antes da eleição. Eu acho injusto isso aí. Eles fizeram um trabalho que tinha que ser feito. E se a gente deixar as expectativas convergirem, acho que tem tudo para a gente caminhar rapidamente para 9%, para depois fazer o ajuste fino. É 7,5%, é 8%, é 9%. O que é o juro nominal de equilíbrio no Brasil? Perfeito. E você colocou um ponto importante, Salute, que é esse aspecto do papel do Estado dentro desse contexto aí de fazer também as suas tarefas. Eu queria até aproveitar aqui, seguindo ainda na mesma linha com o Marcelo aqui. Marcelo, foi falado aqui, o Genete até levantou também o aspecto fundamental da gente ter a reforma tributária. E, dentro desse campo da produtividade, muita gente discute que a reforma tributária devia ter sido antecipadamente, a gente deveria ter tido a reforma administrativa. Quer dizer, o Estado precisava primeiro arrumar a casa para a gente depois ir para essa nova política tributária. Como é que você vê esse aspecto aí? Seria a reforma administrativa, ela realmente precisava ter avançado e não avançou? Como é que você... Ajudaria bastante, mas não aconteceu. O que eu acho que a gente vem acompanhando é um processo evolutivo importante. Essa questão da independência do Banco Central, a gente questionar agora é uma bobagem, porque isso foi um baita avanço que veio para ficar. A reforma tributária ela vai dominar as discussões no segundo semestre. E isso, eu acho que, da forma como a gente está discutindo aqui, como ela está hoje, como o projeto está hoje, a gente sabe que vai ser uma coisa completamente diferente do que vai ser aprovado. O que às vezes eu também fico, não vou falar incomodado, mas surpreso, que a gente acaba perdendo para a gente mesmo em algumas situações, porque você pega, por exemplo, essa discussão, essa questão relacionada à meta de inflação, Banco Central, governo, isso tem efeitos que atrapalham muito na expectativa de preço de mercado. Então, quando você pega, por exemplo, o comunicado que saiu na decisão do cupom de manter a taxa de juros em 13,75, há uma semana atrás, com a ata de inflação que saiu, parece que é uma coisa completamente diferente. O comunicado saiu um pouco mais conservador e a ata saiu super dovish, super agressivo. E aí tem alguma coisa estranha. Por que o mercado não reclamou? Por que ninguém falou nada? Porque está todo mundo aplicado. Está todo mundo acreditando que os juros vai cair e ninguém vai reclamar dessa questão. Se fosse uma outra situação, se o mercado estivesse na posição inversa, vocês iam ver que... Mas, independente de não ter atrapalhado nesse momento, não faz sentido. A gente está fazendo a coisa certa e não faz sentido a gente ter esses ruídos. Então, eu acho que tem muito espaço para o juro cair. A gente está falando de 9%, o mercado está precificando lá 10%, 10,5%, tem mais algum espaço para cair. E a gente está falando de juro neutro. Se, em determinado momento, o Banco Central precisar estimular, vai cair mais. E se as reformas vierem, aí acho que abre mais espaço ainda. Então, a única coisa que eu diria que, no curto prazo, eu estou positivo, estou otimista. No médio e longo prazo, talvez nem tanto, é com a Bolsa. É com o mercado de renda variável. Porque, se você tem um juro estrutural que mais alto no mundo por um período maior, difícil. Acho que o fluxo vai ajudar muito no curto prazo, porque o gringo tirou muito dinheiro do Brasil, os fundos locais tiraram muito recurso do Brasil, e o fluxo de curto prazo vai ajudar. Então, entra primeiro o gringo, depois entra o investidor institucional aqui, entra o alta renda. Quando o varejo entrar, é hora de a gente sair. E aí, já queimou a largada, já está tarde demais. Então, eu acho que a gente está fazendo a coisa certa, a gente está vendo a agenda, uma agenda ortodoxa, mas esses ruídos eles não podem atrapalhar. Acho que a gente tem que acertar aí essa dinâmica entre a área técnica e o governo. Alberto. Carlos, eu queria fazer uma pergunta agora para o meu xará Salute.
que é o seguinte: tem uma máxima em economia que é óbvia, que é o seguinte: sem investimento e consumo não há desenvolvimento. Investimento e consumo são as duas molas propulsoras de qualquer economia no mundo. Com a taxa de juros de 3,75, obviamente que o consumo, especialmente de bens de consumo durável, e também o comércio, a gente vê, está sendo extremamente afetado, algumas empresas, inclusive, em recuperação judicial, ou falindo, ou reduzindo as suas atividades, fechando lojas. Quer dizer, então, a gente sente que há uma retração de consumo em alguns setores grave, investimentos também no país hoje tão baixos, a gente tem uma taxa de investimento ainda medíocre diante da necessidade potencial desse país. Como é que o setor financeiro vê a situação evoluindo? Como é que nós vamos recuperar a capacidade de crescimento, trazendo de volta um consumo mais acelerado, tanto do setor público quanto privado? Investimentos públicos também são importantes na taxa de investimento, e, ao mesmo tempo, a confiança do consumidor. A palavra confiança é chave. A confiança de que ele possa comprar, porque ele sabe que ele vai ter condição de pagar, ele não vai perder o emprego, ele tem segurança para fazer esse tipo de comportamento. Como é que você vê o futuro para crescer? Roberto, acho que a gente não pode esquecer que a gente está num pico cíclico de alta de taxa de juros que foi feito intencionalmente por todos os bancos centrais do mundo, não só o brasileiro, né? Subiu a taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra, todo nos níveis mais altos dos últimos 20, 25, 30 anos, certo? E tudo isso foi feito porque a gente teve um excesso de incentivo monetário e fiscal que começou na grande crise financeira de 2008, que foi reforçado com a crise da Europa em 2012, que começou a ser retirada ali no final da década passada, e aí veio a pandemia. E todo mundo, com muito medo, pisou no acelerador, onde você teve quebras das cadeias de suprimentos, que você teve inflação dos tradables, e você tendo agora as pessoas ainda globalmente, né, com vários recursos. Muita gente decidiu que não quer trabalhar mais, e tem uma outra coisa: todo mundo decidiu que quer viajar ao mesmo tempo, porque todo mundo ficou 2 anos em casa, né? Então, a gente está vivendo um pico cíclico de alta de taxa de juros global, que foi feito, ninguém gosta de falar isso, ninguém gosta muito menos de ouvir isso, para diminuir o consumo e investimento. Porque a gente estava pressionando demais a inflação. Estamos atingindo isso. Os tradables já chegaram lá, serviço começou a cair, e o mais importante de tudo, o core de serviços está quase ali nos níveis de 16, 17, 18, onde a gente conseguiu atingir um novo patamar de taxa de juros real no Brasil. O que a gente não pode voltar é as políticas fiscais, parafiscais, que nos levam a ter um juro real de equilíbrio mais alto a longo prazo por uma apreensão de curto prazo. Tá? Se a gente não tivesse tido barulho no início do ano, a gente tinha começado a cair o juro em julho. Só vai começar a cair em agosto por causa do que nós fizemos com nós mesmos. A gente falou que ia gastar 250 bi, depois falou, pô, não, 250 bi é só 100. Então, por que a gente falou que era 250? A gente falou que ia mudar a meta de inflação, depois não vai mudar, então por que a gente falou que vai mudar? Né? Essas coisas parece que... Mas a economia vive de expectativas. Você falou, como é que o consumidor vai ter expectativa? O mercado financeiro, para o bem ou para o mal, ele é um termômetro das expectativas. Eu entendo que muita gente não goste, mas, cara, a gente não se junta numa sala ali e decide que a taxa de juros tem alta. São milhares de pessoas que falam com seus investimentos. Na hora que você resgata do fundo de ação, na hora que você decide comprar um CDB, são os milhares de poupadores tomando as suas decisões, e isso se reflete num preço, num termômetro. Então, eu acho que, sem dúvida, a gente teve PIB do primeiro trimestre, foi melhor que o esperado, por causa do setor externo e do agro. Exportação. Quer coisa melhor para o país? Consumo foi mais baixo, investimento foi mais baixo. Não vou falar ainda bem, porque vai soar errado, mas era essa a intenção da política monetária, para que isso diminuísse, tirasse a pressão inflacionária, a gente pudesse voltar os juros para neutro e, quiçá, para ser estimulativo e voltar. Então, acho que é uma questão de tempo. A gente não pode deixar
os ciclos econômicos fazem parte de uma economia madura. A gente não pode deixar a nossa ansiedade de curto prazo levar a políticas econômicas de longo prazo que façam com que a gente tenha um PIB potencial menor. Obrigado, eu acho que é Saulo. só ciclo. Eu queria trazer aqui para o debate o Eduardo Eugênio com um aspecto do seguinte, Eduardo. Bom, PIB brasileiro. A gente passou boa temporada de anos aí em taxas medíocres de PIB brasileiro, né? A gente vem numa safra muito triste desse PIB, crescendo ali na média do 1%. Mas parece, pelo menos os primeiros sinais desse ano, demonstram uma reviravolta nisso aí. Há recálculos até dos especialistas, mostrando que o Brasil já deve estar ali para 2 no ano, alguns mais otimistas falam até em 3, enfim, que haveria uma mudança de curva em andamento. Você citou aqui na tua apresentação o projeto da FIGEM, que me interessou muito, do Brasil 4.0, onde você citava, inclusive, que é uma proposta que pode chegar a trazer 1 trilhão a mais para o Brasil. Como é que a gente consegue, realmente, de forma estrutural, voltar ao trilho de um crescimento sustentável, realmente pensando em um PIB maior? Você vê um cenário aí para o Brasil daqui para frente nessa direção? Eu volto aqui o que o Roberto falava de alguns anos ou meses atrás, quando você tinha 30 e poucos anos, apostando no futuro da China, da Coreia e do Brasil. Nós temos que fazer o nosso dever. E isso, nós não podemos adiar isso, porque as gerações, quer dizer, o Brasil vai ter que se confrontar com essa agenda. Então, a minha angústia é por que nós vamos legar às próximas gerações? Eu me lembro, Roberto, meu pai era compadre do Eugênio Goudin, e o Goudin ia lá em casa, nós éramos crianças. Ele já devia ter uns, sei lá, 60 anos, papai devia ter 40, e nós éramos crianças. Ele dizia que achava que não ia ver o Brasil dos sonhos dele. O Goudin morreu com 102, meu pai morreu com 90, nós somos da mesma geração, e eu estou muito desconfiado, não vamos ver. Por que isso? Por que nós queremos ser egoístas e não encarar essa agenda para legar um Brasil melhor para as próximas gerações? É uma questão de vontade. Você falou aqui de manhã, vontade política. Eu quero pegar aqui uma carona que você me deu o microfone, sair da economia sobre a questão do Estado e da ineficiência da reforma administrativa. Todo dia nós aprendemos, pelo menos eu aprendo coisas todo santo dia. Ontem eu aprendi uma pérola. Uma universidade aqui no Rio, da maior importância, com uma marca fantástica, que é abrir uma faculdade de medicina. Não pode. Não pode porque precisa uma aprovação do Ministério da Educação. Aí você diz, bom, qual o problema? Não, porque o Ministério da Educação tem que ditar quantas faculdades de medicina vão ter no Brasil ou no Rio. Mas por quê? Porque é uma regra. Então, é fantástico. Existem doentes querem ser tratados, existem pessoas que querem ser médicos, tem fila nos vestibulares, mas tem alguém sentado numa cadeira em Brasília, num departamento, e disse, não, eu tenho que regular quantos médicos o Brasil vai formar. E se ainda falasse qualidade, poderia ter um exame no final do dia para saber se aquilo é médico mesmo ou não. Mas esse, que não é pequeno, é gigantesco exemplo, o risco privado, o governo do Estado quer se meter na vida do agente privado que quer fazer o bem, quer evidentemente, ser remunerado e entregar médico. Mas essas agendas que nós, da sociedade, temos que pressionar para quebrarmos determinados tabus para fazer o Brasil do nosso sonho. Perfeito. Roberto. Quer ver um outro exemplo, Eduardo Eugênio, que é assim... Já um exemplo que tem mais de uma década, eu não me lembro direito os dados, mas a minha memória não vai falhar, não. Teve um exame do PISA de educação e uma cidade do interior de Santa Catarina, tem a impressão que é Lages, teve o melhor resultado. Os alunos de lá foram os melhores classificados do Brasil. Porém, o prefeito foi multado, foi processado por não ter gasto o recurso de educação percentual que era obrigatório.
Quer dizer, então, quando você tem a produtividade do setor público sendo feita de forma correta, o cara é penalizado. Quer dizer, ele não gastou tudo que tinha, teve o melhor resultado e foi punido. Quer dizer, então, essas coisas que a gente realmente não entende, é o país da contradição. Eu acho que a questão aqui, muito se falou hoje sobre meritocracia, né? Acho que até o próprio Salute falou aqui lá no Instituto que eles montaram, valorizar a meritocracia. Isso é muito importante. Quer dizer, eu acho que na educação a gente tinha que, sim, premiar os bons professores, os melhores alunos, estimular, dar prêmio. É assim que a gente coloca a população com visão, né? Eu queria, talvez, até provocar o Salute de novo para falar de educação, porque esse tema é fundamental. Eu já falei muito aqui, mas só uma curiosidade. Na nossa faculdade, todas as atividades e todos os professores você tem feedback, você tem um NPS. Então, o aluno teve uma atividade. E aí, você aprendeu? Funcionou? Não funcionou? E isso é valiosíssimo para toda a estrutura acadêmica ir melhorando as atividades e ter assertividade no ensino, né? E até para trocar os professores. Agora, isso, sim, eu fico imaginando os governadores aqui implantando isso nos seus estados. Acho que seria uma revolução, né? Ninguém saia mais de casa. Mas você vê que, por isso que eu acho que nós, do setor privado, a gente tem a liberdade de, às vezes, puxar a fila. Puxar a fila inspira. Você mostrar que aquilo funciona, aí começa a ter um exemplo a ser seguido. Então, aqui a gente está... Eu estou ficando nervoso porque a gente está falando muito mal do Brasil. O Brasil tem coisa muito boa. Sem né? dúvida. É aquele negócio, a gente às vezes tem que olhar o copo meio cheio. O que é o copo meio cheio? O que o governador Cado fez em Goiás, o que está acontecendo no agro, o que cresceu o PIB nos últimos os investimentos nos últimos anos, que a gente está conseguindo ter uma normalização, que tem discussões que a gente não tem mais. Vamos falar uma coisa boa agora. Eu quero lembrar um outro fato aqui, que sempre ocorreu muitas vezes comigo, talvez com o Eduardo Eugênio tenha ocorrido também, que vem as missões internacionais visitar a Federação de Indústria e fazem uma pergunta meio óbvia, assim, qual é o papel do Brasil no século XXI? Nós já estamos quase avançados no século XXI, mas desde lá de trás eu ficava pensando assim, o que eu vou responder? Eu vou responder a seguinte coisa: o Brasil é uma potência alimentar, agroalimentar, cada vez mais nós estamos tendo um papel relevante no combate à fome, na segurança alimentar do mundo. Nós somos uma potência ambiental, temos as maiores reservas de meio ambiente, temos que preservá-las e criar aqui os serviços ambientais para o mundo, que é algo que a gente ainda não modelou direito e tem que começar aí com crédito de carbono a faturar centenas de bilhões de dólares por ano com isso. Acho que já o Salute falou disso também. E o terceiro fator, nós somos uma potência energética, que agora está aflorando de uma maneira explícita. Ninguém tem tanta energia renovável, parece que só a Noruega que está na frente do Brasil, mas é pequena. O Brasil é muito maior do ponto de vista de capacidade instalada e que ainda pode dobrar ou triplicar o que nós temos de eólica e solar e hidrelétrica nesse país. Nenhum outro país vai ter igual. E na questão, então, de criar os produtos ambientais, o aço verde, o alumínio verde, a madeira verde, a celulose verde, quer dizer, usar toda essa energia renovável, tirar os eletrointensivos do mundo desenvolvido e trazermos para cá. Isso seria, talvez, a neoindustrialização, Eduardo Eugênio? Não só é isso, exatamente. Eu só acrescentaria os fertilizantes, amônia, ureia, tudo verde, mas eu sintetizaria, faria uma síntese do que o Isabela Teixeira nos disse no LIDE, eu acho que foi em Londres. Ela dizia que o Brasil é a solução do mundo, em função desses trunfos que você acaba de mencionar. Só precisamos ter juízo, mais nada. Usar esses trunfos para oferecer ao mundo. E eu acho que nós podemos fazer isso. Nós temos tudo, tudo. E o mundo, aliás, fica olhando o Brasil nesse sentido. Agora nós temos que ter juízo e começar a entregar. Obrigado. Janete, vamos trazer aqui para a plateia um pouco, ver se a gente tem perguntas aqui na plateia. Alguém, quem tiver aí, pode levantar a mão para a gente. Já tem ali, pronto, já temos uma. Por favor, se identificar, qual empresa e também para quem manda aí a pergunta. Perfeito.
Luiz Lourenço, eu sou do Paraná, Maringá, a cidade mais bonita do Brasil, depois do Rio de Janeiro, naturalmente. Bom, Salute, você deu eu fiquei maravilhado com aquela ideia sua, que isso é uma questão de prazo, daqui a pouco o juro cai, o investimento aumenta, nós estamos desesperados por investimento, nós estamos com um monte de soja colocado ao tempo, dentro daqueles sacolões de plástico, que não tem armazém. Agora, a pergunta é bem simples e seca. Isso tudo que você colocou cabe dentro do governo Lula? Cabe. E você vê isso com a relevância e o respeito que o ministro Haddad tem ganho nos últimos 6 meses. Obviamente que eu não estou lá. Agora, se essa agenda, que eu acho que está sendo responsavelmente, sabendo que existem críticas dentro do próprio partido, eu acho que... Eu sempre acredito no bom senso. E aqui a gente não falou nada além do bom senso. E quando você senta na cadeira e tem a responsabilidade, você vê o que tem boas práticas, você tem menos ideias. E eu acho que o Haddad está fazendo um bom trabalho, montou uma equipe muito boa, e eu acho que ele percebeu da importância que ele tem para o governo Lula e para, eventualmente, se credenciar para voos maiores, se ele seguir essa agenda que nós mencionamos aqui acontecer. Se essa agenda que a gente mencionou aqui não acontecer, eu acho que aí o futuro político dele fica bem mais comprometido. Então, como eu acredito sempre no bom senso, eu acredito que sim. Ótimo, Salute. Mais alguém aqui na plateia? Não estamos aqui? Não. Então, eu vou fazer uma pergunta. Vou chamar aqui o Wander para a nossa discussão. Wander, você citou aí a questão da Multiplan, da ação que ela tem feito na área, inclusive de buscar ampliar os postos de trabalho, mais de 100 mil postos, é uma coisa fabulosa. E, de fato, o Brasil também passa por um momento, eu acho, que de queda do desemprego, né? Os últimos índices mostraram aí que estamos com o menor índice dos últimos 9 anos na área do desemprego. Por outro lado, a gente tem um outro componente nesse campo no Brasil, que é a falta da mão de obra especializada. Como é que a gente está caminhando para melhorar esse déficit que a gente tem na questão da preparação da nossa mão de obra? Vou fazer uma reflexão também um pouco mais ampla e voltar um pouco aqui nas reformas, né? Eu não sei se o microfone está bem ali. Né? Vou falar um pouco também das reformas. Nós estamos falando de taxa de juros, né, alguma coisa assim, mas se a gente voltar a um curto espaço de tempo, 2020 nós tivemos uma pandemia. Sem dúvida, ninguém colocou a taxa de juros, né, em discussão naquele momento, porque nós tínhamos uma situação muito mais complexa. Tão complexa, né, que ela impactou na cadeia de distribuição, né, do mundo, na cadeia logística do mundo. Até hoje, nós temos dificuldades ainda em reabastecimento de algumas delas, né, principalmente ali na cadeia do lítio, né, de baterias, enfim, nós temos ainda alguns de chips, temos alguns desafios ainda. A emissão, né, de papel no mercado foi muito grande, né? Então, nós temos reflexos, né, de uma situação muito atípica, imprevisível, né, que pudesse acontecer. Assim como tivemos outras, né, a crise do Lehman Brothers, enfim, esses impactos, né, assim, a crise do México lá atrás, da China. O dia a dia nosso não está inerte ao impacto disso, e nós vamos seguir tocando em relação a isso. Mas o meu ponto é que falta, né, assim, traçar uma linha mestre que transponda governos, né, ideologias, né, que deva ser fixada em um país, em particular no nosso país. Então, nós aprovamos a reforma trabalhista. Parece que ia rediscutir a reforma trabalhista. Aprovamos a tributária, parece que ia rediscutir a reforma, da Previdência. A privatização da Eletrobras ia se rediscutir a privatização da Eletrobras. Parece que a gente fica num ciclo, né, rediscutindo e falando das mesmas coisas,
E o mundo traz intempéries muito longe e distante, né, que não nos prepara para enfrentá-las para situações realmente fáticas, né? E as outras me parece mais no campo teórico e ideológico do que trazendo efeitos práticos, né, para o nosso dia a dia. Então, até o Salute falou sobre isso, não lembro se foi o Marcelo também comentou, que é você ter política, né, clara de Estado, né, e não propriamente ditos, Eugênio, políticas de governo. Então, em relação, e aí no seu ponto, ao desemprego, né, e à geração de empregos, nós a preparação da mão de obra aqui também. E a qualificação de mão de obra é justamente porque falta nessa linha mestre, né, nós temos assim, políticas claras, por exemplo, voltadas para a educação. Então, em um governo cortou verba para pesquisa científica e para bolsas lá fora. Agora retoma, mas, ao mesmo tempo, o ensino de base, né, você não tem um programa claro de educação para ensino de base. E só a educação é que vai colocar as próximas gerações dentro de um conjunto que vai minimizar o impacto em todas as outras questões, saúde e segurança. E a gente não tem evoluído nisso. Então, a qualificação hoje, né, de mão de obra vem muito do ensino técnico e que ele está ligado, né, muito mais a atividades privadas. Então, quando você pega, por exemplo, o INSPER, né, e aí eu vou falar um pouco da classe média, né, e uma autorreflexão, né, os filhos da classe média indo embora estudar e boa parte deles não voltando para o país. Então, me parece que a educação, e eu tenho ouvido, né, assim, a reforma tributária é importante, sim, a reforma, eu vou chamar de eficiência pública, né, porque eles não vão chamar de administrativa, eles vão falar de eficiência do trabalho público, não vai ser mais administrativa. E está aqui a PEC 1171, que tributa offshore, está a questão do voto de qualidade do CARF. Então, claramente, mas eu não ouço, né, assim, uma discussão ampla no país sobre o futuro da educação. Então, e que acaba esse ônus vindo muito para a iniciativa privada, e ações isoladas ou pontuais, como a do BTG, da própria Multiplan. A gente tem um programa de alfabetização dentro dos shoppings, e certamente a indústria tem, certamente a Sul América tem incentivos nisso. O Instituto Ayrton Senna tem um programa enorme, mas nós vamos ficar nesse ciclo vicioso, né, se nós não tivermos uma linha mestre que passe desse governo, que vá para o próximo governo, que seja um compromisso de todos, que seja um compromisso do Congresso e que seja um compromisso do Executivo, independentemente de quem quer que esteja. Perfeito, Wander. Nós temos uma pergunta aqui da... Eu queria pegar uma carona aqui, claro, por favor, nessa pergunta, que é a questão da evasão dos jovens na escola pública. Um trabalho que nós divulgamos com o PNUD. A maioria dos jovens não completam o ensino médio. Como é que nós podemos ter mão de obra competente para trabalhar nas nossas empresas? Pouco importa se é serviço, turismo ou indústria. Isso é um escândalo. Então, digamos, você está falando aqui a falta de foco nessa questão fundamental e foco perdidos nessas volta ao passado, que você citou algumas, eu posso citar outras no domínio de petróleo, mas eu não vou, não, para não me irritar. Obrigado. Nós temos uma pergunta aqui da plateia, do Magnavita, onde ele está. Tem também aqui do governador Caiado, logo a seguir. Pergunta, Cláudio Magnavita, do Correio da Manhã, uma pergunta para o Eduardo Eugênio. Então, nós estamos falando aqui de cérebro, capacidade, e nós temos hoje as entidades de classe, principalmente a FIJAM, como uma entidade que centraliza grandes mentes e produz um conteúdo muito importante para a discussão da temática e a percepção da realidade nacional. A FIJAM talvez seja hoje um dos maiores centros de pensamento, de produção de conteúdo dentro do Estado do Rio de Janeiro, tanto que
foi a Fijan que sinalizou ao governo as prioridades para a aplicação da verba obtida com a privatização do saneamento. Eu gostaria que você falasse dessa responsabilidade das entidades de classe. Uma entidade como a Fijan, que você preside, a CNI, CNC, as demais entidades setoriais, de serem um elemento centralizador do pensamento nacional, de propostas concretas e de até abrigar esses cérebros que, às vezes, vão para fora e conseguem ser retidos aqui no Brasil através do emprego que vocês geram para esses núcleos de pensamento. Alguém falou aqui, não sei se foi nesse painel, no painel anterior, não, foi você que falou, com toda razão, muitas vezes o empresário nas novelas, foi você, a maioria dos empresários de novelas são bandidos, safados, sem vergonhas, money dealer, o diabo. E uma representação empresarial, aliás, um país, o maior país em termos de PIB depois do Brasil é a França, onde a representação empresarial faz parte do stake social. E o stake social tem que ser legítimo, tem que ser autêntico e tem que falar claro, sem medo, sem medo de conflito de interesse. Isso faz parte de uma dinâmica social, num bom diálogo com os eleitos pelo povo, numa democracia, e a representação de onde se gera riqueza, porque o Estado não gera riqueza. Então, esse ativo que nós procuramos seguir aqui no Rio, isso para nós é pedra fundamental. Para o Rio, nós falamos para o Brasil, e também como exemplo. E várias pessoas sabem, minha luta há muitos anos, que nós temos uma representação empresarial ainda muito baseada numa lei de Vargas de 80 anos, que talvez naquela época fosse razoável, mas nós não conseguimos mudar. Mas pouco importa. Nós, aqui no Rio, fingimos que estamos modernos e queremos ter a voz moderna. Obrigado. Nós temos aqui o governador Ronaldo Caiado, também quer fazer a sua pergunta. Eu queria, neste momento, já que você me deu a oportunidade, primeiro cumprimentar a todos e fazer um contraponto em relação a uma colocação feita pelo doutor Eduardo. Eu sou médico, sou cirurgião, formado no Rio de Janeiro, vivi aqui 14 anos da minha vida. Devo muito a essa cidade e fui discípulo do professor Nova Monteiro. Dizer a Vossa Senhoria que o Brasil hoje é o segundo país em número de faculdades de medicina no mundo. É um escândalo. É um escândalo. O que nós estamos vendo hoje é uma proliferação de faculdades de medicina sem a menor responsabilidade em formar profissionais de qualidade. Uma universidade hoje vale X, se tiver curso de medicina, vale 10X. Então, em relação a isso, o que nós precisamos é ter o Ministério da Educação ainda com mais força para exigir provas de proficiência. Onde nós estamos formando no Brasil são médicos que não sabem fazer uma anamnese, não sabem tratar um paciente. Com isso, se refugiam em grandes cidades para, às vezes, dar alguns plantões, simplesmente para pedir exames. O que nós precisávamos seria, nesse momento, de fechar centenas de faculdades de medicina no Brasil, porque, na nossa época, o médico, para se formar, ele tinha que ser preparado desde o seu primeiro ano para poder ter um diploma que trata de vidas. Hoje em dia, o cidadão sai de uma faculdade, ele não sabe fazer um diagnóstico diferencial e com o poder na mão de fazer o que deseja fazer, porque não tem nenhuma prova de qualificação, nem na faculdade, e muito menos após de formado. Então, é algo gravíssimo. Hoje passou a ser um grande mercado a faculdade de medicina, no sentido de valorizar o preço dela, com valores estratosféricos de mensalidades, quebrando famílias inteiras, e depois o cidadão sai de lá, não tem onde fazer a sua pós-graduação. As faculdades que pretendem amanhã ampliar ou criar cursos de medicina deviam primeiro instalar serviços médicos, hospitais, com professores qualificados para poder aí sim formar
pessoas capazes de poder cuidar de vidas. Por isso, o grande preço da saúde no Brasil é só pedir exame e não ter o tratamento conclusivo por falta de conhecimento e de formação qualificada. Essa é uma grande realidade, me preocupa muito, é algo que eu acho que nós, brasileiros, temos que ter noção, é que não se pode fazer uma versão distorcida, achar que, ao se ter faculdade, nós teremos bons resultados. Nós precisamos de ter a qualidade que foi deteriorada no decorrer desses últimos anos por um viés, tá certo? Muito mais de lucro daquela unidade da faculdade do que na qualificação do jovem que tem ali o programa, ou seja, o título de medicina. Então, esse é um ponto que eu coloco com a experiência que tem, pela vivência que tive também, por ser também auxiliar de ensino do professor Nova Monteiro no Hospital do Fundão, e, modéstia à parte, foi uma grande parte da minha vida que hoje me preocupa, não só comigo hoje, porque eu sei quais são os bons médicos, mas provavelmente com meus netos, não sei se eles terão alternativa amanhã de buscarem médicos qualificados para serem amanhã, ou seja, para tratá-los deles futuramente. E um segundo ponto, é deixar claro, me desculpe, me alongar aqui mais um minuto. Veja bem, nós não somos contra, estava falando agora mesmo com o ex-senador aqui, Romero Jucá, que tem uma experiência enorme de Congresso Nacional. O que nós não somos, de maneira nenhuma, contra uma reforma tributária. Não é isso. Nós não podemos sermos rotulados, tá certo, por não concordarmos com alguns pontos da reforma tributária. Então, nós temos que fazer um debate amplo. O que nós não podemos dizer é o seguinte, olha, no momento que você se coloca com algumas restrições, alguns pontos, nós não podemos também ser rotulados de contra a reforma tributária. O que nos preocupa hoje, como entes federados que nós somos, está aqui o Eduardo Riedel, eu como governador de Estado, nós não podemos colocar em risco, isso é que eu quero pedir a atenção de todos os senhores, a concentração da arrecadação na mão da União. Então, não pensem vocês que não existe o viés político, porque eu não vi ninguém aqui fazer crítica ao cashback. E acredito que ninguém aqui concorda. Tá certo? Podia se isentar toda a cadeira e não precisava de ter esse retorno de mais 12 bilhões na mão do governo e fazer política que realmente não traz resultado algum de desenvolvimento para o país. E, na verdade, muito menos de incentivo para construir carro, porque está sendo penalizado nossos estados aqui que temos incentivo. Então, a pessoa precisa ter coerência no discurso. Agora, me dizer que eu tenho um cashback hoje, que isso é moderno, vocês me desculpem, mas isso aí é muito mais projeto de poder do que projeto de reforma tributária. E nós não podemos ficar aqui iludidos que realmente quem concentra arrecadação e concentra poder, ele tem poder de definição dentro dos processos eleitorais no país e em qualquer lugar do mundo. Então, acho que é hora de nós acordarmos também para outras realidades que elas precisam ser muito bem debatidas, modéstia à parte. Eu e Romero Jucá, que já vivemos uma vida de vários mandatos no Congresso Nacional e conhecemos bem o que é o jogo político e sabemos muito bem de como ele pode ser amanhã maquiado e ser vendido para a população. Então, era uma observação que eu queria fazer em relação a esses dois pontos que foram aqui colocados. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito agradecido. Obrigado, governador. Muito bom. Só queria fazer aqui uma breve tréplica, porque o professor Nova Monteiro, o governador, foi meu médico. Ele era colega do meu sogro Carlos Chagas, na FRJ. Mas não é isso que eu estou imaginando, que são médicos. Nós temos médicos que não sabem medicina. Eu estou imaginando que podemos dar a liberdade das universidades boas, formar bons médicos que o Brasil precisa. Mas eu estou aqui íntegro dos meus ossos, graças ao Nova Monteiro, que trabalhava na Conde de Irajá, e ele era meio careca. Ótimo, obrigado. Nós temos tempo para mais uma pergunta, que eu já estou com ela aqui, mas eu queria pedir a todos também para permanecerem onde estão, para ouvir ao final os avisos da Flávia Cavalcante. Mas tem uma pergunta aqui do Paulo Mori, quem se pudesse identificar aqui, foi mandada para mim, está ali o Paulo, se puder dar o microfone para ele, e aí a gente faz a pergunta do Paulo, e a seguir a gente passa a Flávia. Bom dia a todos, eu sou da Blau Farmacêutica, e a minha pergunta está relacionada à produtividade e, obviamente, paralelo, e a gente tem que pensar muito na segurança jurídica. A gente só consegue ter produtividade se tivermos segurança jurídica.
Você quer encaminhar alguém a pergunta ou não? Estava direcionada ao Salute, pelo WhatsApp. Por favor, Salute. Puder responder. Eu concordo plenamente contigo. Não dá para todo dezembro, todo mundo que trabalha em grande empresa aqui já sabe que a gente vai receber uma visita do auditor fiscal, vai ser multado e depois você vai ganhar. Você vai ganhar no CARF, aí depois vai ter o voto de Minerva, que você vai ganhar, mas não vai levar, e você vai ter que judicializar, e você vai ficar 15 anos tendo que explicar aquilo no seu balanço, gastar uma fortuna com advogados para depois ganhar. Não pode, né? Aqui foi mencionado que quisemos retroceder nas reformas. E aqui acho que vale mencionar como foi bom ter o checks and balances, que o Congresso deixou claro que não vai voltar com a reforma trabalhista, não vai voltar com a reforma da Previdência, não vai voltar com a prestação da Eletrobras, porque é disso que a gente precisa. Nós todos aqui tomamos decisões, né? Eu fico imaginando alguém fazer um plano de investimento em saneamento básico, 30, 35 anos de retorno. Vai mudar a regra no meio do jogo? Fica difícil, a gente não vai conseguir atrair investimento. E por isso que eu acho muito importante que nós, como sociedade civil, a gente incentive as boas políticas de Estado. Eu vou falar um pouco do meu estado de São Paulo. Eu amo o Rio, mas conheço mais de São Paulo. Eu faço parte da Parceiros da Educação. Você tem um grupo de apaixonados lá, o João conhece, que toda a troca de governo, eles ficam lá, por favor, vamos manter isso aqui que está funcionando, não vamos mudar isso. E você começa a ver os efeitos. Então, acho que nós, como sociedade civil, cada um tem que fazer a sua parte, mas acho que a gente tem que sempre se posicionar para manter as boas políticas, a segurança jurídica, porque é isso que vai garantir o desenvolvimento sustentável. Obrigado, Salute.